nós aqui novamente mexer naquele assunto polêmico. Porque tem pessoas que gostam de confundir as coisas, né? E nós queremos deixar tudo muito bem esclarecido. Algumas coisas realmente passam dos limites. E se tem uma coisa que Deus aprecia, é limite. Ele põe limite em tudo. Ele pôs limite no mar, ele pôs limite no sol, ele pôs limite na terra, ele pôs limite no universo, ele pôs limite em tudo. Por que o ser humano não teria limite? Um dia Jesus disse: vós sois o sal da terra. O que será que ele queria dizer com isso? Sal faz o que? Sal dá sabor. Mas você precisa saber usar o sal. Se você não souber usar o sal, se você puser sal demais na comida, não tem quem come. Se você deixar faltando sal também, fica sem gosto. Então, tudo tem limite. Deus é um Deus que aprecia e respeita o limite. E nós paramos para pensar numa mensagem anterior que falava sobre dízimo. O dízimo é do Antigo Testamento. O dízimo é da lei. E as igrejas hoje, elas usam o dízimo para sobreviver. Então, seria certo ou errado dar o dízimo? É uma boa pergunta. Bom, nós precisamos primeiro analisar. Tem pessoas que têm fé, tem pessoas que não têm. Nós precisamos aprender a ter fé. Então nós vamos analisar o que pode ser feito. Eu conheço uma igreja, não que eu aprove a sua doutrina, mas ela não prega a doutrina do dízimo, ela prega a doutrina da oferta. E eu sei que lá tem pessoas que dão uma oferta que vale mais do que um dízimo, que dá uma oferta acima do valor do dízimo, ou menos. Se você ganha 10 mil reais, por exemplo, o seu dízimo seria 1.000. Você não precisa dar 1.000 reais. Você pode dar 1.100. Você pode dar 900. Você pode dar 100 reais. A questão é o amor que você tem pela obra. Nós somos a igreja, mas nós frequentamos um templo. Nós queremos ver esse templo bem arrumado, construído. Nós precisamos ver se nós temos amor nisso. Se nós queremos ver a obra crescer. É importante contribuir? Com certeza, porque a igreja não tem outra fonte de renda a não ser a contribuição. O problema é que algumas pessoas se aproveitam disso. Por aí está cheio de pessoas que ensinam as pessoas a dar oferta de 3 mil reais para receber uma bênção. E, irmão, se você tiver fé para dar 1.000 reais de oferta, você vai ganhar uma casa, você vai ganhar um carro novo. E as pessoas dão porque as pessoas, elas são interesseiras, elas são materialistas. Muita gente procura uma igreja porque quer se dar bem na vida material e não na vida espiritual. As pessoas se esquecem que elas ficam doentes e morrem e precisam estar preparadas para a vida eterna. Mas não levando isso em conta, se nós somos pessoas fiéis, vamos analisar alguns pontos que exigem a nossa atenção. Bom, em primeiro lugar, se eu quero frequentar uma igreja, eu preciso saber que essa igreja vai custar alguma coisa. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7, diz assim: quem jamais milita a sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Na mesma carta, no capítulo 9, versículo 14, ele diz assim: assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Bom, então aqui nós paramos para analisar que realmente é uma orientação de Deus que quem prega o Evangelho deve viver do Evangelho. Isso é muito importante a gente salientar. Acho que faltou algumas informações que nós vamos estar passando nesse vídeo. Então, o que é que acontece? A pessoa precisa estar à disposição da obra de Deus. Mas ela não pode querer se aproveitar. E é o que muitos têm feito, têm se aproveitado. Tem pessoas que falam em dízimo, em bidízimo, em trízimo. É onde entra em conflito, porque é o interesse das pessoas que está contando e não outras coisas. Mas contribuir na igreja não é pecado, não tem problema nenhum. A forma como a gente contribui é que é o problema. Se você dá alguma coisa esperando receber outra, tem gente que dá dízimo, completamente. Né? Você fala em dízimo e a pessoa fala: não, eu dou dízimo porque eu quero ser abençoado. Deus não faz barganha com ninguém. O
que Ele te dá é de graça. A vocação de Deus é sem arrependimento. E tudo que você recebe na sua vida, desde a salvação e as bênçãos materiais, é pela misericórdia e bondade de Deus. Deus nunca vai ficar devendo nada para você. Essa baboseira que aparece na televisão, no rádio, em algumas igrejas falando que se você der o dízimo, Deus é obrigado a te abençoar. Isso é uma asneira sem tamanho. Deus não é obrigado a nada. Deus é dono de tudo, inclusive de você, de mim, de todos nós. E Ele não é obrigado a nada. Tudo que Ele nos dá é pela graça dEle. Agora, nós temos custos, né? Bom, vamos montar uma igreja? Vamos construir? Então nós precisamos do terreno, temos que comprar o terreno. De onde vai ser o dinheiro? Das pessoas que querem a igreja. Comprou o terreno, acertou a documentação, agora nós precisamos começar a construir. Tudo vai dinheiro, a documentação, a escritura, o recibo de compra, tudo. Agora nós vamos construir. Então nós precisamos de material, muito material. Material de construção custa muito caro. Construímos. Agora nós precisamos manter, então nós precisamos de energia, equipamento de som, instrumentos musicais. Nós precisamos da manutenção do dia a dia, porque é cano de água que estoura, é fio que pega fogo, precisa de uma tomada num lugar, precisa no outro, precisa de equipamento de limpeza. Então nós temos toda uma manutenção para fazer e que requer dinheiro. Acomodação, banco, cadeira, sei lá, precisa ter uma forma de acomodar as pessoas que vêm. Cortina, tapete, precisa fazer reforma de vez em quando, material de ceia e utensílios, CDs e DVDs, projetores, literatura, uma infinidade de outras coisas. Nós precisamos contribuir. O problema é como nós contribuímos, porque se você contribui esperando receber de volta, você não está contribuindo com amor. Deus nos dá tudo com amor. Claro que Deus vai te abençoar, isso é óbvio, ninguém precisa falar nesse assunto, mas você não pode estar esperando que aconteça isso. Você não pode dar com intenção de receber de volta, porque aí você não está dando nada. Você tem amor naquela obra, quer ver a obra crescer, quer ver ela se expandir, quer sair, evangelizar e ver aquilo crescer, você precisa contribuir. Agora não se esqueça que o dízimo é lei, e aí a coisa complica. Mas você não precisa dar dízimo. Pode dar oferta, contribuição, só não seja pão duro, porque a Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Então ninguém contribua por necessidade. Não, eu sou obrigado a contribuir, porque senão vou ser posto para fora daqui, vou ficar envergonhado, Não é por necessidade, não é por obrigação, é por amor. Porque Deus ama quem dá com alegria. E Jesus mesmo disse, segundo as palavras do apóstolo Paulo, que é muito melhor dar do que receber. Tenta imaginar por quê. Porque se você está recebendo alguma coisa é porque você precisa. Se você está doando os seus bens é porque você tem de sobra. Deus abençoa a sua vida. Qual é melhor? Ganhar ou doar? Então pensa nisso e abra sua mão para a obra de Deus. Tem muitos missionários passando fome no campo missionário. Só que a administração é uma coisa muito importante também. Não podemos deixar de falar desse assunto. Porque enquanto tem missionários passando fome, tem pastores aí com carro importado, com Ferrari, com aviões. Há pouco tempo atrás uma igreja aí promoveu uma coleta para comprar um avião de presente de aniversário para o pastor. E eu estava presente e eu perguntei, mas por que vocês não compram a passagem para o pastor viajar de avião? Não é melhor do que dar um avião para o pastor? Aí alguém me disse, olha, nós queremos comprar um segundo avião para ele, porque ele já tem um. Ah, muito bom, mas eu não vou dar nada não. E é um pastor que ele é pastor, presidente de ministério, ele é deputado federal, ele ganha uma grana preta. Bom, o tempo passou, algum tempo depois, eu vi eles fazendo outra coleta e vieram pedir dinheiro para mim. Perguntaram para mim se eu ia ajudar. Falei, o que vocês querem fazer agora? Nós queremos fazer um hangar para o avião do pastor. Falei, vamos fazer sem minha ajuda. Não dou um centavo para isso.
Se ele está passando fome, eu ajudo. Se são os missionários, eu ajudo. Então acho que nós não podemos confundir as coisas. Vamos manter a nossa casa unida. Quando eu falo em casa, eu estou falando da congregação onde você se reúne. Precisa fazer a manutenção, precisa manter aquilo ali. Precisa pagar as contas em dia. O obreiro que se dedica àquilo ali, que ele também não pode trabalhar, porque se você tiver um problema, precisar da assistência do pastor, ele tem que estar à sua disposição. Ele não pode viver de venda, ele precisa de ajuda. Toda ajuda que você puder dar. Se ele não tem salário, se ele não tem quem paga ele, ajuda. Eu conheço um pastor que mora aqui em Morracudo, que ele é pastor presidente de ministério, o trabalho está começando há alguns anos. Ele não tem salário. Ele levanta de manhã, ele vai vender as coisas na rua, ele vai nos mercados vender, ele viaja com o carro para comprar as coisas para vender nos bares, nos mercados, em todo lugar, para ele se manter. E às vezes ele passa apertado, porque além de tudo ele dá ajuda às outras pessoas. Então é esse exemplo que nós precisamos seguir. E pessoas assim, elas precisam da nossa ajuda. Muita gente só vai dar valor nisso depois que perder. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.